4. As planícies quebradas. Estou morrendo, não estou? Curandeiro, por que está tirando meu sangue? Quem é esse ao seu lado, com a cabeça enrugada? Estou vendo um sol distante, escuro e frio, brilhando em um céu escuro. Coletado no terceiro dia de Gesdan, ano de 1172, 11 segundos antes da morte. O indivíduo era um rechiano adestrador de chules. Esta amostra é particularmente notável. Por que você não chora? Perguntou a esprena de vento. Caladinho estava sentado na jaula, olhando para baixo. As tábuas do piso adiante estavam lascadas, como se alguém as tivesse escavado com as unhas. A parte lascada tinha manchas escuras nos locais em que a madeira seca e escura absorvera sangue. Uma fútil e ilusória tentativa de fuga. Os carroções seguiam viagem. A mesma rotina todos os dias. Acordar cheio de dores após um sono inquieto, sem colchão nem cobertor. Um vagão por vez, os escravos eram retirados da cela e tinham as pernas acorrentadas. Então recebiam permissão para se arrastar pelas paragens e fazer suas necessidades. Depois eram trancados de novo. Recebiam a lavagem matinal e a caravana voltava a rodar até a hora da lavagem vespertina. Voltavam a andar. Lavagem noturna e a concha de água antes de dormir. A marca de sache de Caladinho ainda estava rachada e sangrando. Pelo menos o teto da cela o protegia do sol. A esprena de vento se converteu em uma névoa. Parou como uma pequena nuvem e se aproximou de Caladinho. O movimento delineou seu rosto à frente da nuvem, como se a névoa tivesse sido soprada, revelando algo mais substancial por baixo. Vaporosa, feminina e angulosa. Com olhos cheios de curiosidade. Diferente de qualquer espreno que ele já tinha visto. Os outros choram à noite, disse ela. Mas você não. Para que chorar? Disse ele, encostando a cabeça nas barras. O que isso mudaria? Não sei. Por que os homens choram? Ele sorriu, fechando os olhos. Pergunte ao Todo-Poderoso por que os homens choram, espreninha. Não a mim. Gotas de suor brotavam em sua testa devido à umidade do verão oriental e ardiam ao escorrer pela ferida. Com sorte, eles teriam algumas semanas de primavera dentro em breve. O clima e as estações eram imprevisíveis. Nunca se sabia quanto tempo iam durar, embora geralmente durasse algumas semanas. O carroção continuou a avançar. Após algum tempo, Caladinho sentiu o sol em seu rosto. Abriu os olhos. A luz estava penetrando pelo alto da cela. 2 ou 3 horas depois do meio-dia, portanto. E a lavagem da tarde? Caladinho se pôs de pé, segurando-se nas barras de aço. A divisória sólida na frente do carroção impedia de avistar Tivlakv, que devia estar dirigindo o carroção adiante. Mas conseguia ver Blut conduzindo o carroção de trás, acomodado no assento alto que lhe permitia vigiar o chule puxando o vagão. O mercenário usava uma camisa suja amarrada à frente e um chapéu de abas largas para se proteger do sol. A lança e o porrete estavam ao seu lado no banco. Ele não levava nenhuma espada. Nem mesmo Tivlakv usava uma, não próximo das terras alitianas. A relva continuava a abrir diante dos carroções, desaparecendo à frente e reaparecendo após a passagem dos veículos. A paisagem era pontilhada por estranhos arbustos que Caladinho não reconheceu. Tinham caules e taules grossos e espinhosas agulhas verdes. Quando os carroções se aproximavam muito, as agulhas se retraíam para dentro dos talos, deixando para trás caules retorcidos com galhos nodosos. Esses arbustos cobriam a paisagem acidentada, erguendo-se nas rochas relvosas como pequenas sentinelas. Os carroções avançaram até bem depois do meio-dia. Por que não paramos para a distribuição da lavagem? O vagão à frente finalmente parou. Os outros 2 se detiveram em seguida, sacolejando, e os chules começaram a se agitar,
movendo as antenas para frente e para trás. Os animais tinham carapaças protuberantes e patas vermelhas grossas, como troncos. Pelo que Caladinho ouvira, podiam decepar o braço de um homem com suas garras. Mas os chules eram dóceis, principalmente os domesticados. Ele nunca conhecera ninguém no exército que tivesse recebido mais que um leve beliscão de um chule. Blut e Tag desceram dos seus carroções e se aproximaram de Tivlakv. O traficante de escravos estava de pé sobre a boleia, com a mão sobre os olhos para protegê-los do sol, segurando uma folha de papel. Uma discussão se iniciou. Tivlakv não parava de apontar para a direção que estavam seguindo e depois para o papel. Está perdido, Tivlakv? Gritou Caladinho. Talvez devesse pedir orientação do Todo-Poderoso. Ouvi dizer que ele gosta muito de mercadores e escravos. Reservou um aposento especial para você na nação. À esquerda de Caladinho, um dos escravos, o homem de barba comprida que conversou com ele alguns dias antes, se afastou furtivamente, sem querer ficar por perto de alguém que estava provocando Tivlakv. Após alguma hesitação, o corpulento mercador de escravos fez um gesto brusco na direção de seus mercenários, que se calaram. Em seguida, desceu de seu carroção e se aproximou de Caladinho. Você, disse ele, desertor. Os exércitos olitianos costumam atravessar essas terras para guerrear. Você conhece a área? Me deixe ver o mapa, disse Caladinho. Tivlakv hesitou novamente, mas lhe estendeu o papel. Caladinho passou a mão por entre as barras e o pegou. Então, sem o ler, rasgou-o em dois. Segundos depois, já o havia picado em centenas de pedaços diante dos olhos horrorizados de Tivlakv. O mercador de escravos chamou os mercenários, mas quando eles chegaram, Caladinho já tinha as mãos cheias de confete para arremessar sobre eles. Feliz festa medial, seus miseráveis, disse Caladinho, enquanto os fragmentos de papel flutuavam ao redor dos homens. Então se virou, caminhou até o outro lado da cela e sentou-se de frente para eles. Tivlakv permaneceu mudo por alguns instantes. Então, com o rosto vermelho, apontou para Caladinho e sibilou alguma coisa para os mercenários. Blut deu um passo na direção da cela, mas pensou melhor e parou. Olhou então para Tivlakv, deu de ombros e se afastou. Tivlakv se virou para Tag, que balançou a cabeça e disse alguma coisa em voz baixa. Após alguns minutos espumando de raiva contra seus covardes mercenários, Tivlakv se aproximou de Caladinho. Quando falou, surpreendentemente, sua voz estava calma. Estou vendo que você é esperto, desertor. Você se tornou inestimável. Meus outros escravos não são dessa área e eu nunca andei por aqui. Você pode negociar. O que você quer para nos conduzir? Posso prometer uma refeição extra todos os dias se você me ajudar. Você quer que eu conduza a caravana? Instruções serão bem-vindas. Tudo bem. Primeiro encontre um penhasco. Quer uma posição elevada para observar a área? Não, disse Caladinho. Quero arremessar você de lá. Tivlakv ajeitou o gorro aborrecido e alisou para trás uma de suas longas sobrancelhas brancas. Você me odeia. Isso é bom. O ódio vai manter você forte. Vai lhe dar um preço melhor. Mas você não vai ter chance de se vingar de mim, a não ser que eu o leve até o mercado e o venda. Eu não vou deixar você escapar. Mas talvez alguém deixe. Você precisa ser vendido, entendeu? Eu não quero vingança, disse Caladinho. A esprena de vento, que se afastara por algum tempo para examinar um dos estranhos arbustos, retornou e começou a esvoaçar em torno da cabeça de Tivlakv, como se avaliasse o homem. Ele não parecia vê-la. Tivlakv franziu a testa. Não quer vingança? Não adianta nada, respondeu Caladinho. Aprendi essa lição há muito tempo. Há muito tempo? Você não deve ter mais que 18 anos, desertor. Era um bom palpite. Ele tinha 19.
Só haviam mesmo se passado 4 anos desde que ingressara no exército de Amaran. Kaladin tinha a impressão de que envelhecera uns 10 anos nesse período. Você é jovem, prosseguiu Tivlakv. Pode escapar desse destino. Já ouvi falar de homens que escaparam da marca de escravo. Você poderia pagar pela sua liberdade, entende? Ou convencer um dos seus senhores a libertá-lo. Pode se tornar um homem livre novamente. Não é tão improvável. Kaladin riu com desprezo. Eu nunca vou me livrar dessas marcas, Tivlakv. Você deve saber que eu tentei fugir mais de 10 vezes e falhei. Não são só esses glifos na minha testa que fazem meus mercenários tomarem cuidado comigo. Fracassos no passado não provam que não há chances no futuro, certo? Estou acabado. Eu não me importo. Kaladin encarou o traficante de escravos. Além disso, você não acredita realmente no que está dizendo. Duvido que um homem como você consiga dormir à noite, sabendo que os escravos que vendeu estão livres para virem atrás de você um dia. Tivlakv riu. Talvez, desertor. Talvez você tenha razão. Ou talvez eu simplesmente ache que, se você se libertar, vai caçar o homem que vendeu você como escravo primeiro, entende? O grão-senhor Amaran, não foi? A morte dele seria um aviso para que eu pudesse fugir. Como ele sabia? Como ouvira falar de Amaran? Se eu o encontrar, vou estripá-lo com minhas próprias mãos. Eu lhe arrancaria a cabeça do pescoço. Sim. Tivlakv estudando o rosto de Kaladin. Então você não foi tão sincero quando disse que não quer vingança. Estou vendo. Como você sabe sobre Amaran? Perguntou Kaladin, franzindo o senho. Já mudei de mãos meia dúzia de vezes desde que isso aconteceu. As pessoas falam, e os traficantes de escravos falam mais ainda. Temos que ser amigos, pois ninguém mais nos suporta. Então você sabe que não recebi esta marca por desertar. Ah, mas é isso que nós temos que alegar, entende? Os culpados de crimes sérios não vendem muito bem. Com esse glifo de Sash na sua testa, já vai ser bastante difícil conseguir um bom preço por você. E se eu não conseguir te vender, então você... Bem, você não ia gostar dessa situação. Então jogamos juntos. Eu digo que você é um desertor e você não diz nada. É um jogo fácil, eu acho. É ilegal. Nós não estamos em Aletkar, disse Tivlakv. Portanto, não há leis. Além disso, a deserção foi o motivo oficial da sua venda. Diga outra coisa e você não ganhará nada além de uma reputação de mentiroso. Nada além de uma dor de cabeça para você. Mas você acabou de dizer que não quer se vingar de mim. Posso mudar de ideia. Tivlakv riu. Ah, se você não mudou até agora, então provavelmente não vai mais. Aliás, você não ameaçou me jogar de um penhasco? Acho que já mudou. Mas agora nós temos que discutir como vamos proceder. Meu mapa teve uma morte prematura, como você sabe. Kaladin hesitou e soltou um suspiro. Não sei, disse com sinceridade. Também nunca estive por aqui. Tivlakv franziu a testa e se inclinou um pouco na direção da cela, mas ainda mantendo distância. Após alguns momentos, balançou a cabeça. Acredito em você, desertor. Que pena. Bem, vou confiar na minha memória. De qualquer forma, o mapa estava mal desenhado. Estou quase feliz por você tê-lo rasgado. Eu mesmo fiquei tentado a fazer isso. Se por acaso eu encontrar retratos das minhas ex-esposas, vou providenciar para que elas cheguem em suas mãos. Assim vou tirar proveito desse seu talento especial. Kaladin observou se afastar, então soltou um palavrão. Para que isso? Perguntou a esprena de vento, aproximando-se com a cabeça inclinada. Quase me peguei gostando dele, respondeu Kaladin, batendo a cabeça contra as grades. Mas, depois do que ele fez... Kaladin deu de ombros. Não estou dizendo que Tivlakv não é um canalha. Só que é um canalha simpático. Ele hesitou, então fez uma careta. Esses são o pior tipo.
Quando nós os matamos, acabamos sentindo remorsos. O carroção gotejava durante as grandes tormentas. Não era surpreendente. Kaladin desconfiava que Tivlak acabara no tráfico de escravos por algum reverso da fortuna. Talvez preferisse se dedicar a outro tipo de comércio, mas alguma coisa, falta de dinheiro, necessidade de sair às pressas de cidade onde morava, o tinha obrigado a ingressar naquela atividade infame. Homens como ele não podiam bancar luxos, nem mesmo uma vida de qualidade. Mal podiam fazer frente às dívidas. Eita, tamo junto então. O que resultava em carroções com goteiras. As laterais de madeira eram fortes o bastante para suportar os ventos de uma grande tormenta, mas não eram confortáveis. Tivlak quase se esquecera de se preparar para aquela tempestade. Aparentemente, o mapa que Kaladin rasgara também incluía uma lista de grandes tormentas previstas para os próximos dias, que fora adquirida de um guarda-tempo itinerante. As tempestades podiam ser previstas matematicamente. O pai de Kaladin fazia isso como um passatempo, e era capaz de acertar o dia 8 vezes em cada 10. As tábuas chacoalhavam contra as barras da cela enquanto o vento golpeava o veículo, que balançava como se fosse o brinquedo de um gigante desajeitado. A madeira rangia e jatos de água gelada se infiltravam pelas rachaduras, acompanhados pelos clarões de relâmpagos e o som de trovões. Era uma única luz que os escravos dispunham. Vez ou outra, a luz lampejava sem os trovões. Os escravos gemiam de medo, pensando no pai das tempestades, nas sombras dos radiantes perdidos, ou nos esvaziadores, que, segundo se dizia, assombravam as grandes tormentas mais brutais, e se amontoaram no canto mais distante das barras, compartilhando o calor. Kaladin não se juntou a eles. Permaneceu sentado com as costas apoiadas nas grades. Ele não se impressionava com histórias de coisas que assombravam tempestades. No exército, fora forçado a enfrentar uma ou duas grandes tormentas, abrigado sob uma saliência rochosa, ou algum outro tipo de abrigo improvisado. Ninguém gostava de estar ao relento durante uma tempestade, mas às vezes era impossível de se evitar. O que assombrava uma tempestade, talvez o próprio pai das tempestades, estava longe de ser tão mortal quanto as pedras e os galhos voando pelos ares. Na verdade, o turbilhão inicial de água e vento, o paredão, era a parte mais perigosa. Depois disso, a tempestade ia enfraquecendo, até se transformar em nada mais que um chuvisco. Não. Ele estava preocupado com os esvaziadores em busca de carne para se banquetearem. Estava preocupado com a possibilidade de que alguma coisa acontecesse a Tivlak. O traficante de escravos estava abrigado em um exíguo compartimento de madeira construído embaixo de seu carroção. Pretensamente, era o lugar mais seguro da caravana. Mas um desafortunado golpe do destino, um pedregulho lançado pela tempestade, o desmoronamento do carroção, poderia matá-lo. Nesse caso, Kaladin pôde imaginar Blut e Teg indo embora, abando todo mundo nas celas trancadas. E os escravos morreriam lentamente, de fome ou desidratação, enquanto assavam sob o sol dentro daquelas caixas. A tempestade continuava a soprar, sacudindo o carroção. Às vezes os ventos pareciam coisas vivas. E quem poderia dizer que não eram? Seriam os espelhos de vento atraídos pelas ventanias? Ou seriam as próprias ventanias? As almas por trás da força que agora tanto se esforçava para destruir o carroção de Kaladin. Essa força, consciente ou não, acabou fracassando. Os carroções estavam acorrentados aos rochedos próximos e com as rodas travadas. As rajadas de vento se tornaram mais letárgicas. Os raios pararam de lampejar e o enlouquecedor tamborilar da chuva se transformou em um suave repique. Somente uma vez durante a jornada, um carroção tombou durante uma grande tormenta. Mas sofreu poucos danos, assim como os escravos que transportava. A lateral de madeira à direita de Kaladin estremeceu de repente e se abriu quando Blut soltou as trancas. O mercenário usava um casaco de couro para se proteger da chuva,
e a água escorria pela aba de seu chapéu enquanto ele abria a cela. E seus ocupantes, a chuva. As gotas caíram sobre Caladinho e os escravos amontoados. Estava fria, embora não tão gelada quanto no auge da tormenta. Tivilak sempre determinava a abertura dos carroções antes que a chuva cessasse. Dizia que era o único modo de eliminar o fedor dos escravos. Blut enfiou o tapume de madeira em seu lugar, debaixo do carroção, e abriu os dois lados restantes. Só o tapume da frente, próximo à boleia do condutor. Não podia ser retirada. Um pouco cedo para remover a madeira, Blut, disse Caladinho. A grande tormenta ainda não havia atingido a calmaria, quando a chuva começava a cair suavemente. Ainda chovia pesadamente, com ocasionais rajadas de vento. O mestre quer que vocês fiquem bem limpos hoje. Por quê? Perguntou Caladinho, levantando-se, a água escorrendo de seus andrajos. Blut ignorou. Talvez estejamos chegando ao nosso destino, pensou Caladinho, enquanto observava a paisagem. Nos últimos dias, as colinas tinham dado lugar a formações rochosas irregulares. Lugares onde a ação de ventos arrasadores esculpira penhascos e escarpas. Mato crescia nas encostas rochosas, que apanhavam mais sol. Outros tipos de plantas eram mais abundantes nas áreas de sombra. O período que se seguia a uma grande tormenta era quando a terra se mostrava mais vívida. Os pólipos dos petrobúlios se abriam e estendiam suas gavinhas. Outros tipos de trepadeiras surgiam das fendas para lamber a água. Folhas se abriam nas árvores e nos arbustos. Caranguejos de todos os tipos deslizavam pelas poças, aproveitando o banquete. Insetos zumbiam no ar. Crustáceos maiores, caranguejos e pernosos, saíam de seus esconderijos. As próprias pedras pareciam adquirir vida. Caladinho notou meia dúzia de esprenos de vento adejando acima. Suas formas translúcidas pareciam perseguir, ou talvez surfar, as últimas rajadas da grande tormenta. Minúsculas luzes se acenderam em torno das plantas. Esprenos de vida. Pareciam partículas luminosas de poeira verde ou enxames de insetos diminutos e translúcidos. Um pernoso, sua carapaça espinhosa eriçada para detectar mudanças no vento, subiu pela lateral do carroção, suas muitas patas ladeando o corpo comprido. Era uma cena bastante familiar, mas eles jamais viram um pernoso com uma carapaça tão violeta. Para onde Tivilak estaria levando a caravana? Aquelas encostas vazias eram perfeitas para a agricultura. Daria para regá-la com seiva de cepo largo, misturada com sementes de lávis, durante as estações de tempestades mais amenas que se seguiam ao pranto. Em 4 meses, seria possível obter bulbos maiores que a cabeça de um homem, vicejando nas colinas, prontos para se abrir e derramar seus grãos. Os chules circulavam pesadamente pela área, empanturrando-se de petrobulbos, lesmas e crustáceos menores que haviam surgido após a tempestade. Por fim, em silêncio, Tag e Blut os prenderam aos arreios enquanto um carrancudo Tivilak se arrastava para fora de seu refúgio à prova de água. Para se proteger da chuva, o mercador de escravos pôs um boné e vestiu um casaco preto. Ele raramente saía do cubículo antes que o temporal cessasse por completo. Devia estar extremamente ansioso para chegar ao destino. Estariam assim tão perto da costa? Era um dos poucos lugares onde podiam encontrar cidades nas colinas devolutas. Em questão de minutos, os carroções voltaram a avançar sobre o solo acidentado. Caladinho se acomodou em seu lugar de costume, enquanto o céu clareava e a grande tormenta se transformava em uma mancha negra no horizonte ao oeste. O sol trouxe um calor bem-vindo, que deliciou os escravos enquanto a água que escorria de suas roupas escoava pela traseira do vagão. De repente, uma fita translúcida voou até Caladinho. Ele já estava se acostumando com a presença da esprena. Ela sumira durante a tempestade, mas estava de volta, como sempre. Eu vi outros da sua espécie, disse Caladinho distraído. Outros? Perguntou ela, tomando a forma da jovem.
Ela passou a andar no ar em torno dele, rodopiando às vezes como se dançasse ao ritmo de uma batida inaudível. Esprenos de vento, disse Caladim, correndo atrás da tempestade. Você tem certeza de que não quer se juntar a eles? Ela olhou nostalgicamente para o oeste. Não, disse finalmente, retomando a dança. Gosto daqui. Caladim deu de ombros. Ela parara de pregar tantas peças quanto antes, portanto ele parara de se aborrecer com sua presença. Há outros por perto, disse ela. Outros como você. Escravos? Não sei. Gente. Não esses aqui. Outros. Onde? Ela apontou para leste com um dedo branco e translúcido. Lá. Muitos deles. Muitos e muitos. Caladim se pôs de pé. Não imaginava que um espreno pudesse medir distâncias e números. Sim. Ele estreitou os olhos e observou o horizonte. Aquilo é fumaça. Seria de chaminés? Sentiu então um cheiro de fumaça. Se não fosse pela chuva, teria sentido antes. Devia se preocupar com isso? Não importava onde fosse escravizado. Ele ainda seria um escravo. Aceitar aquela vida. Era seu modo de ser agora. Não se preocupar, não se incomodar. Ainda assim, ficou bastante atento quando seu carroção subiu a encosta de uma colina e ofereceu aos escravos uma visão panorâmica do terreno. Não era uma cidade. Era algo maior e mais imponente. Um enorme acampamento militar. Grande pai das tempestades, murmurou Caladim. 10 tropas massivas de soldados estavam acampadas no familiar padrão aletiano, circular, ordenado por hierarquia, com os seguidores civis às margens, mercenários logo depois, soldados, cidadãos próximos ao centro, e oficiais olhos claros no núcleo. Estavam acampados em meio a uma série de formações rochosas que lembravam crateras, mas com as bordas mais irregulares, mais serrilhadas, como cascas de ovos quebradas. Caladim deixara um exército muito parecido 10 meses antes, embora as forças de Amarã fossem muito menores. Aquele cobria quilômetros de território rochoso que se estendia para norte e sul. 1000 estandartes ostentando 1000 pares de glifos que representavam diferentes famílias drapejavam orgulhosamente. Havia algumas tendas, principalmente nas áreas externas, mas a maioria das tropas estava quartelada em barracões de pedra, o que indicava a presença de transmutadores. O acampamento diretamente à frente exibia um estandarte que Caladim já vira em livros. Um fundo profundamente azul com glifos brancos, Quo e Linil, estilizados e representados como uma espada diante de uma coroa. A casa Colin, a casa do rei. Espantado, Caladim olhou para além dos exércitos. A paisagem a leste era como a que lhe haviam descrito em uma dúzia de histórias, todas detalhando a campanha do rei contra os traidores parchendianos. Era uma planície rochosa enorme e acidentada, tão ampla que ele não conseguia avistar o outro lado, cortada por fendas com 5 a 10 metros de largura e profundidade insondável, formando um mosaico de platôs desiguais. Alguns grandes, outros minúsculos. A planície lembrava um prato quebrado, cujos cacos tivessem sido reunidos com pequenas lacunas entre um e outro. As planícies quebradas, murmurou Caladim. Que foi? Perguntou a esprena. Qual é o problema? Caladim balançou a cabeça, pensativo. Passei anos tentando chegar aqui. Era o que Tien queria, pelo menos no final. Vir para cá, lutar no exército do rei. E agora Caladim estava ali, finalmente, acidentalmente. O absurdo da situação lhe deu vontade de rir. Eu devia ter percebido, pensou ele. Eu devia saber. Nós não estávamos indo para Kos e suas cidades. Estávamos vindo para cá, para a guerra. Aquele lugar estaria submetido às leis e regulamentos aletianos.
Era de se esperar que Tivlak quisesse evitar esse tipo de coisa, mas ali, provavelmente, ele encontraria preços melhores. As planícies quebradas? Disse um dos escravos. É mesmo? Outros se cercaram para analisar a paisagem. Na empolgação do momento, pareceram esquecer o medo que tinham de Caladim. É mesmo as planícies quebradas, exclamou outro homem. Aquele é o exército do rei. Talvez a gente encontre justiça aqui, disse outro. Ouvi dizer que os criados da casa do rei vivem tão bem quanto mercadores ricos, disse um outro. Os escravos também devem viver melhor. Nós estaremos em terras vorins. Vamos até receber salários. Isso era verdade. Quando trabalhavam, os escravos tinham que receber um pequeno salário, metade de que um homem livre ganharia pelo mesmo serviço. Mas já era alguma coisa, e as leis aletianas exigiam isso. Somente os fervorosos, que não podiam possuir nada, não precisavam ser pagos. Bem, eles e os parchemanos. Mas os parchemanos eram mais animais que qualquer outra coisa. Um escravo podia usar seus ganhos para abater sua dívida e obter liberdade. Teoricamente. Enquanto os demais escravos continuavam a tagarelar e os carroções desciam a ladeira. Caladim se retirou para os fundos do vagão. Suspeitava que a opção de abater a dívida fosse um logro destinado a manter os escravos dóceis. Tá parecendo a gente trabalhando no salário mínimo. A dívida era enorme, muito maior que o preço de venda do escravo e praticamente impossível de ser quitada. E parece mesmo, hein? Caladim sempre exigira que seus mestres anteriores lhe pagassem salários, mas ele sempre encontrava um jeito de trapaceá-lo, cobrando por alojamento e comida. Assim eram os olhos claros. Roxone, Amarã, Catarotan, todos os olhos claros que ele conhecera, como escravo ou como um homem livre, haviam se mostrado corruptos até a alma, apesar de toda a pose e a beleza. Eram como corpos putrefatos vestidos com sedas finas. Os outros escravos continuaram a falar sobre o exército do rei e sobre justiça. Justiça? Pensou Caladim, recostando-se nas grades. Nem acredito que isso exista. Entretanto, começou a imaginar. Aquele era o exército do rei. Os exércitos de 10 grãos príncipes, formado para cumprir o pacto de vingança. Se havia uma coisa que ele ainda se permitia desejar, era a chance de empunhar uma lança, de lutar novamente, voltar a ser o homem que já fora. Um momento que se importava. Se pudesse realizar esse desejo em algum lugar, seria ali.